Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a Beth. Que honra, Beth. Boa noite, seja bem-vinda. Estamos recebendo o nosso amigo, o Nestor. Que honra, Nestor. Boa noite. Hoje eles vão falar sobre a missão de Jesus. Que honra, que alegria os dois aqui para fazer esse tema maravilhoso para a gente. Sejam bem-vindos e pode iniciar com a prece, por favor, e é com vocês. Tocar. Vamos lá, começando por mim, Nestor, tá? Vou fazer a leitura de um texto em forma como se fosse uma oração. Nós vamos falar hoje sobre Jesus. O Jesus, o que é? É o verbo de Deus, conforme está nas Escrituras, né? Então, o texto diz o seguinte: em quietude recebo hoje o verbo de Deus. Que esse dia seja um dia de serenidade e de silenciosa escuta. Hoje é vontade de teu Pai que ouças o teu verbo. E ele te chama das profundezas da tua mente onde ele habita. Ouve-o hoje. Nenhuma paz é possível até que o seu verbo seja ouvido por todo o mundo, até que tua mente, escutando silenciosamente, aceite a mensagem que o mundo tem que ouvir para introduzir o quieto tempo de paz. Esse mundo mudará através de ti. Nenhum outro meio poderá salvá-lo, pois o plano de Deus é simplesmente este. O Filho de Deus é livre para salvar-se. O Verbo de Deus lhe foi dado para ser o seu guia, para estar sempre na sua mente e ao seu lado para conduzi-lo com segurança à casa de seu Pai, pela sua própria vontade, para sempre tão livre quanto a de Deus. Ele não é conduzido pela força, mas só pelo amor. Ele não é julgado, apenas santificado. Em serenidade hoje, ouviremos a voz de Deus sem a instrução de nossos pensamentos mesquinhos, sem nossos desejos pessoais e sem qualquer julgamento do seu santo verbo. Não nos julgaremos hoje, pois o que somos não pode ser julgado. Estamos à parte de todos os julgamentos que o mundo impôs sobre o Filho de Deus. O mundo não o conhece. Hoje não escutaremos o mundo, mas esperaremos em silêncio pelo verbo de Deus. Ouve, Santo Filho de Deus, o teu Pai falar. A sua voz quer te dar o seu santo verbo para espalhar pelo mundo as boas novas da salvação e do tempo santo de paz. Reunimos-nos hoje no trono de Deus, o sereno lugar no interior da mente em que ele habita para sempre, na santidade que ele criou e que nunca deixará. E ele não esperou até que tu lhe devolvesse a tua mente para te dar o seu verbo. Ele não se escondeu de ti enquanto passasses algum tempo vagando longe dele. Ele não alimenta as ilusões que tu mantens sobre ti mesmo. Ele conhece o seu filho e a sua vontade é que se permaneça como parte dele, a despeito dos seus sonhos, a despeito da loucura de achar que a sua própria vontade não lhe pertence. Hoje ele fala contigo e a sua voz aguarda o teu silêncio, pois o seu verbo não pode ser ouvido enquanto a tua mente não se aquietar por um momento e os teus desejos sem significado não se calarem. Espera pelo seu verbo em quietude. Há em ti a paz a ser invocada hoje para ajudar a aprontar a tua mente mais santa para ouvir a voz do Criador. 3 vezes hoje, dos momentos mais adequados para o silêncio, dá 10 minutos que estarão à parte do tempo em que escuta o mundo, e ao invés disso, escolhe escutar gentilmente o verbo de Deus. Ele te fala de um lugar mais próximo de ti do que teu próprio coração. E a sua voz está mais perto do que a tua mão. O seu amor é tudo que tu és e o que ele é, o mesmo que tu e tu o mesmo que ele. É a tua voz que escutas quando ele te fala. É o teu verbo que ele diz. É o verbo da liberdade e da paz, da unidade da vontade e de propósito, sem nenhuma separação ou divisão na mente única do Pai e do Filho. Em quietude escuta seu ser hoje e deixa-o te dizer-te
que Deus nunca deixou seu filho e nunca deixasses o teu ser. Apenas fica quieto e não precisarás de nenhuma regra a não ser esta: deixar que a prática de hoje te eleve acima do pensamento do mundo e te liberte a tua visão dos olhos do corpo. Apenas aquieta-te e escuta, e tu ouvirás o verbo no qual a vontade de Deus Filho se une à vontade de seu Pai, em unidade com ela, sem ilusões que se interpõem entre o que é totalmente indivisível e verdadeiro. Hoje, a passagem de cada hora, aquieta-se por um momento e lembra a ti mesmo que tens um propósito especial para esse dia: receber em quietude o verbo de Deus. Uma boa noite a todos. E agora eu gostaria de chamar para fazer parte da nossa exposição nossa querida amiga Beth. Seja bem-vinda, Beth. Boa noite, amigos. Obrigada pelo convite. Então, como o Rodrigo falou, o tema de hoje é a missão de Jesus. E a gente lê lá num livro fantástico escrito por Emmanuel, A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, que Jesus faz parte da comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, essa comunidade dirige todos os fenômenos do nosso sistema solar, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, né? E Jesus presidiu a formação do planeta Terra, desde do momento em que a Terra se desprendeu do Sol, depois, com a formação da Lua, a criação e a formação da Lua, com a solidificação do nosso planeta. Jesus também acompanhou a formação dos primitivos oceanos e também presidiu, planejou o surgimento dos seres vivos aqui no nosso planeta. Então, Emmanuel escreve: as mãos de Jesus haviam descansado após um longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária, porque a geologia nos ensina, né, nos primeiros tempos do nosso planeta, era tudo muito convulso, vulcões, terremotos, aquelas tempestades imensas, naquele tempo das primeiras eras geológicas. Então, quando nós, né, o ser humano, adquiriu a razão, Jesus, a partir de então, passou a enviar os seus mensageiros para ensinar as leis morais, nos ensinar que Deus é o nosso Criador, que temos uma origem divina, que a nossa alma é imortal. Então vieram Moisés, vieram os profetas, os filósofos da Grécia Antiga, da China Antiga, da Índia Antiga, os legisladores de Roma. Então, todos eles revelando em cada época o que os homens podiam compreender. E lá no Velho Testamento, lá na Bíblia, o profeta Isaías predisse a vinda de Messias. E diz Emmanuel, o Messias que viria para fazer raiar a luz aos que se acham na região da morte, dar crença aos que não a têm, guiar os que se perderam e se desviaram da estrada da vida, e finalmente apresentar-se como o modelo, o paradigma, o enviado de Deus. Por isso que a gente lê lá no Evangelho de João a citação de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus desceu, né, das esferas superiores. Humberto de Campos, também no livro fantástico Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, nos conta que acercaram-se de Roma e do mundo, né, naqueles tempos, não mais espíritos belicosos, né, espíritos que queriam fazer guerra, porém outros que se vestiram dos andrajos dos pescadores e foram os apóstolos para servirem de base
indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam, né, assim, adentravam nos fluidos do planeta os que preparariam a vida do Senhor. Então, José, Maria de Nazaré, João Batista, e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Então, a vinda de Jesus aconteceu quando a humanidade estava em condições de receber ensinamentos superiores. Com Jesus encarnado, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Quando Jesus estava, né, para reencarnar, o tempo era da era de Augusto, uma era de paz, de júbilo, e Jesus veio nessa época especial. Os historiadores do Império Romano, eles sempre observaram assim com muito espanto, com os profundos contrastes entre a gloriosa época de Augusto, que foi o primeiro imperador romano, Caio, Júlio, César, Otávio, e os períodos que vieram depois do primeiro imperador romano, e os períodos que vieram antes. Então, por isso que a época de Augusto é chamada de o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Por quê? Porque o reinado de Cristo se aproximava da terra, com vibrações de profundo amor, de profunda beleza. E no reinado seguinte, né, que foi o sobrinho do Júlio César, que assumiu o trono, o Otávio, que também chamava Augusto César, foi nesse império que Jesus nasceu em Belém, lá na Judéia. Mais ou menos no ano 6 antes de Cristo. Por quê, né? Porque depois houve uma adequação do calendário nos primeiros séculos da nossa era cristã. Então, por isso que Jesus teria nascido mais ou menos no ano 6 antes de Cristo, em singela estrebaria. Então, filho de José, carpinteiro, e de Maria Nazaré. E a gente não sabe o dia que Jesus nasceu, o dia do ano, mas no século 6 depois de Cristo, a Igreja Apostólica Romana instituiu o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. Então, a gente comemora o Natal, né, dia 25 de dezembro, não porque Jesus nasceu nessa data, provavelmente ele nasceu uns meses antes, mas é porque foi, assim, foi instituído pela Igreja, a Igreja Católica, né? E aqueles evangelistas, aqueles 4 evangelistas sinópticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, eles trazem informações da vida de Jesus, são aqueles evangelhos que estão no Novo Testamento. Então, a época que Jesus nasceu, o imperador romano, Augusto, né? O imperador Otávio, decretou o primeiro censo demográfico no Império Romano. Como José, o pai de Jesus, tinha nascido em Belém, eles tiveram que ir a Belém para se cadastrar. E por isso que Jesus nasceu em Belém, né? Então eles foram para Belém, Maria estava grávida, e chegando em Belém, Jesus nasceu. E os evangelistas contam, inclusive, que 3 reis magos, que eram sábios da Pérsia, eles eram astrólogos, eles seguiram uma estrela, né, uma luz, que os conduziram a Belém, porque eles queriam adorar o menino Jesus e levaram presentes também. Só que Herodes, o rei da Judéia, ficou sabendo, né, que o rei dos judeus tinha nascido, o rei dos judeus, que seria Jesus, né? Então Herodes, com medo de perder o seu trono, mandou matar todas as crianças da cidade de Belém que tivessem menos de 2 anos, né? De 0 a 2 anos. Mas só que José tinha sido avisado em sonho sobre essa tragédia. Então eles fugiram para o Egito.
Uns anos depois, quando Herodes morreu, novamente, foi uns anos depois, né, eles ficaram algum tempo lá no Egito. Novamente, um anjo avisou José em sonho que eles poderiam voltar a Nazaré, na Galileia. E foi onde Jesus passou a infância e a juventude. Quando ele tinha 12 anos, Jesus viajou com seus pais para Jerusalém. Então, eles iam a pé, era uma caminhada longa, era perigoso ir sozinho na estrada, tinha muitos assaltos, então eles viajavam em caravana, muitas pessoas, né? Então, eles foram para Jerusalém, segundo os costumes hebraicos, para celebrar a Páscoa judaica. E na volta, José e Maria perceberam que Jesus não estava na caravana. Eles procuraram 3 dias por essa caravana. Olha o tamanho, a gente imagina como deve ser a extensão, né, de quilômetros dessa caravana. E não encontraram Jesus, então eles voltaram para o templo de Jerusalém. E lá eles encontraram Jesus conversando com os sacerdotes. Jesus, com 12 anos, conversando com os doutores da lei. E Lucas, o evangelista Lucas, relata que todos os que o ouviam se admiravam com a sua inteligência. Jesus, um menino de 12 anos. E aos 30 anos, Jesus pediu ao seu primo, João Batista, que o batizasse no Rio Jordão. E a partir de então, ele passou a fazer as pregações e as curas com seus 12 discípulos. E Jesus se apresentou como o Messias, né? O Messias que foi profetizado desde a antiguidade, mas as pessoas não acreditavam. E, inclusive, no início das suas pregações, nem mesmo os discípulos o entendiam. Mas Jesus exerceu a sua sublime lição, né, entre incompreensão, entre o desprezo, o sarcasmo, porque os israelitas não reconheceram o Messias, Jesus como o Messias predito nas Escrituras. Mas o povo simples e humilde o escutava, o admirava. E Jesus prosseguiu, apesar de todas essas dificuldades, com extrema simplicidade, uma completa humildade. Jesus cercou-se de pessoas incultas, amigos rudes, iletrados, de uma das regiões mais pobres do Império Romano, a Galileia, Cafarnaum. E após 3 anos, Jesus estava com 33 anos, celebrava a Páscoa, a ceia da Páscoa com seus discípulos, e disse-lhes que um dos seus apóstolos o trairia. E aí, depois dessa ceia, logo depois, Jesus foi até o Monte das Oliveiras para orar. Foram juntos Pedro, Tiago e João. E nessa ocasião, Judas chegou com os soldados. Judas beijou Jesus para que ele pudesse ser identificado e para que os soldados o prendessem. Então, a traição de Judas, né, que Jesus falou na ceia, foi confirmada com um beijo na testa e 30 moedas de prata. E aí Jesus foi levado para Caifás. Ele foi o sumo sacerdote, foi acusado de blasfemo lá no Sinédrio, né? E por quê? Porque as pessoas diziam que ele era o rei dos judeus, filho de Deus. Ele fala assim, vós os dizeis, porque ele era realmente filho de Deus, como todos nós somos, e rei dos judeus. Então Caifás o mandou levar para Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, porque só o Império Romano que poderia condenar as pessoas, porque Judéia estava sob o jugo do Império Romano. Mas Pôncio Pilatos não viu nenhum crime em Jesus, o mandou para Herodes filho, porque aquele Herodes que fez a matança das crianças já tinha morrido. Esse era o Herodes filho daquele. Era o governador da Galileia. Por quê? Porque Jesus também era galileu. Então, manda ele para Galileia, deixa o caso lá com Herodes para Herodes condená-lo.
Mas Herodes também não o condenou e o devolveu para Pilatos. Aí, finalmente, Jesus foi condenado à cruz. O corpo, né, foi colocado num túmulo fechado por uma grande pedra, mas no terceiro dia, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra estava removida e Jesus lhe aparece confirmando a sua ressurreição. Então aqui a gente fez assim uma pequena biografia, né, da vida de Jesus, da sublimidade da sua missão. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo a gente pode ler: Jesus veio com a missão de cumprir a lei, que fora anteriormente revelada por Moisés. Então, Moisés trouxe a primeira revelação e Jesus trouxe a segunda revelação, mas não disse tudo, porque a humanidade ainda não tinha evolução suficiente para compreender todos os seus ensinamentos. E aí, no século XIX, surge o Espiritismo, a terceira revelação, que trouxe um cristianismo redivivo, né? Retomou aquele cristianismo puro dos tempos primitivos. E Emmanuel, também no livro chamado Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, nos diz que Jesus foi a manifestação do amor de Deus e a personificação de sua bondade infinita, né? Da bondade infinita de Deus. E Jesus não escreveu nada, mas ele dividiu o nosso calendário em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus foi um sábio educador, ele ensinava por parábolas para melhor interessar e impressionar os ouvintes. Então, Jesus foi a maior presença, o mais alto marco, a mais elevada expressão de toda a história da humanidade, de todas as épocas, por toda a eternidade. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec comenta: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não-lo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, vamos resumir a missão de Jesus, o que a gente falou até aqui, em 3 frases. Jesus é um dos espíritos mais puros que faz parte da equipe que cuida do nosso sistema solar. Recebeu a missão de governar o planeta Terra desde a sua formação, há bilhões de anos, e nos acompanha. Trouxe pessoalmente a boa nova para implantar o reino de Deus na Terra, começando em nossos corações. E nessa questão, né, do 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem: Jesus é a perfeição a que podemos aspirar. Então, Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso mestre. Então, agora vamos receber o nosso amigo Nestor. Bom, belas colocações, Beth. São com muita coerência, né? E dentro daquilo que foi dito, toda a vida de Jesus é um desafio histórico. A presença de Jesus na Terra tem um significado mais complexo que os historiadores jamais enfrentaram. As anotações a respeito da sua existência, elas estão basicamente reduzidas particularmente aos narradores dos evangelhos e uma breve notícia de Flávio Joséfo, historiador do povo hebreu, e muito à tradição oral. Uma carta feita pelo senador Publius Lentulus e dirigida ao imperador Tibério, dá conta da presença de um homem especial em Israel,
cujo caráter incomparável atraía as multidões e a sua personalidade viril era a característica de um ser superior. E embora as multidões se sentissem atraídas por eles e nas suas mãos recebessem o fábulo da vida eterna, raramente ele era visto a sorrir, mas constantemente era encontrado a chorar de compaixão das criaturas humanas. A carta dizia exatamente o seguinte: sabendo que desejas conhecer quantos vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é incultado o profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm um estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouve maravilhas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no seu rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Ele tem os cabelos de cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Ele tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma e uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. O seu olhar é muito afetuoso e grave, e tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é o que resplandece no seu rosto como raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar, faz-se amar e é alegre em gravidade. Dizem que nunca ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a sua majestade desejar, ó César, que se desejar vê-lo como no aviso passado escreveste, me dá ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e o admiram. Dizem que um tal homem nunca fora visto por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, eu tenho como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei da tua majestade, e eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Diz que esse Jesus jamais fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência, estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Públio Lento, senador romano. No século XIX, Ernesto Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, dizia que o nascimento de Jesus foi o acontecimento mais notável da humanidade. Todas as outras personagens encontraram seu lugar na história, mas somente Jesus, como a Beth disse, dividiu a história.
O seu nascimento inaugura um período e encerra uma época. Aquela época que se encerra abre o espaço para uma manifestação desconhecida e sua proposta de pensamento abala os alicerces dos pensamentos terrestres. Com sua figura incomum, Jesus comoveu a humanidade e 20 séculos depois de ter estado conosco, é o ser mais presente na civilização e na ética de que se tem notícias. Antes dele, Christmann, Buda, Lao Tse, Sócrates, Platão, Pitágoras, tantos outros, estabeleceram as bases de um pensamento filosófico de natureza moral e consequências religiosas, que assinalou de alguma forma a criatura humana. Mas Jesus foi diferente. À medida que o tempo passa, mais ele se encontra impregnando vidas, e de tal que as impregna, que as transforma, e as leva a um sacrifício e um incomparável legado a que a humanidade não estava acostumada. Nós como criaturas humanas, disseminamos através das guerras, estabelecemos a dominação arbitrária, o poder, vencemos os mais fracos, tripudiamos sobre as gerações vencidas, e graças a isto, a política guerreira foi sempre dominadora e autoritária. Mas Jesus reverteu a ordem do conhecimento terreno e estabeleceu como paradigma da vida a realidade do amor. E tem sido através desse amor que ele tem modificado homens e mulheres que lhes entregam em verdadeiro holocausto, com absoluta abnegação e com devotamento total. Ninguém a ele se equipare, e aquele que o conhece, que trava relações de amizade com ele, nunca mais será o mesmo. Ele tem o condão de penetrar na alma e dulcificar as amarguras, fortalecer na fragilidade e erguer o indivíduo fragilizado, dele fazendo um herói. E foi graças a este amor que ele impregnou a história e que se tornou por excelência o amigo dos homens e mulheres e por característica o mestre de todos os indivíduos através dos tempos. Mas será que através da psicanálise seria possível descobrir quem é este homem que até hoje nos fala de mansinho, que nunca se impõe, mas em cuja presença não podemos nos evadir? Mas quem teria sido Jesus? Os evangelistas contam que ele amava as criancinhas, que as carregava com carinho, que colocava-as no seu colo e tinha uma profunda compaixão pela criatura humana. Ele jamais se afastava e nunca demonstrou cansaço na convivência com as nossas pequenezas, com as nossas mazelas humanas. E mesmo quando abandonado a sós, traído por um amigo, negado por outro e esquecido pelos demais, ele não teve uma única palavra de queixa e nem de reclamação. E a semelhança de uma ovelha que marchava para o matadouro, ele entregou-se com o objetivo de salutar, de ensinar-nos a enfrentar as dificuldades com coragem. Jesus não teve a pretensão de salvar-nos, mas teve o objetivo de ensinar-nos o método de salvação. Assim, a figura de Jesus é impressionante, porque aqueles que o conheceram, na sua grande maioria, conseguiram benefícios imediatos e o abandonaram após, porque ele não viera para o seu tempo, e sim para mudar a história da humanidade.
E, na medida que os anos se passaram, ao invés de apagar sua presença, mais ele se fez identificado, mais constante nos mais variados fatos dos acontecimentos históricos e universais. Basta que recordemos de um adversário cruel de sua palavra, que esteve em viagem para matar aqueles que o seguiam, sentindo-se fulminado por um fenômeno extraordinário em pleno deserto, às portas da cidade de Damasco, que mudou sua vida. E ao mudar sua vida, mudou a vida do Ocidente, pois teve a coragem de abandonar a pequena região de Israel, de viajar por todo o mundo mediterrâneo, trazendo a notícia boa, a notícia nova. Logicamente que eu falo de Paulo de Tarso, a quem devemos o cristianismo do Ocidente, e é resultado dessa força incomparável da presença de Jesus em nossas vidas. Mas, logo depois, mesmo aqueles que titubearam foram tomados por uma estranha energia e resolveram enfrentar a má vontade, a indiferença e o ódio romano, oferecerem regime de total caridade e sacrifício para que a palavra dele pudesse permanecer incorruptível através dos séculos. Os holocaustos a que foram levados seus discípulos atingiram a expressiva soma de mais de 1 milhão de vidas, que foram assassinadas sem julgamento, que foram exiladas e perderam todos os bens para não perderem a dignidade. E mais tarde, entre os séculos 2,5 a 4,5, a escola neoplatônica de Alexandria o adotou como patrono, e os maiores personalidades do pensamento filosófico daquela época o aceitaram como verdadeiro divisor de águas. Estou falando de Agostinho, Orígenes, Tertuliano e tantos outros apresentaram a visão otimista da vida, fundamentando as suas teologias na reencarnação. E quando se pensou que os tempos medievais iriam apagar sua presença, graças às forças dos dogmas e ao totalismo do Estado, que se aliara à religião em detrimento da honestidade dos seus ensinos, ele reaparece e vai buscar em uma pequena aldeia a figura admirável de Francesco Bernardone para reerguer sua igreja moral. E graças àquele homem frágil, de características orientais, que lhe escutou a voz chamando para aplicar seus ensinamentos, a humanidade vai encontrá-lo como sol. E este sol, que vem de Assis e aquece o restante da região medieval, para que a presença dele não ficasse obscura, dominada pela labareda das fogueiras ou pela intolerância dos denominadores terrestres. Logo depois, outros homens e mulheres são atraídos pela sua voz doce, e a humanidade conhece uma jovem que desejava casar e que, ao manter contato direto com ele, entra em um estado de transe. Ele entrega a vida em testemunho de abnegação. E a humanidade vai conhecer Teresa d'Ávila, a grande doutora que sensibiliza o pensamento da filosofia e da teologia e abre as portas da dignidade e da fé, restaurando a pureza dos monastérios. E ao lado dela, muitos outros, vendo seu exemplo de entrega e de abnegação, se entregam a modificar o período da Renascença, a Renascença que estava chegando. Entre eles estava Michelangelo, deixando as marcas do Nazareno imortalizadas na arte da pintura. Mas,
Talvez esteja a perguntar agora: quem é este homem? Qual era sua missão? Que diante da era nova que se abre para a humanidade, continua a fascinar pessoas, quando natural que o ouvido tombe sobre as memórias dos antepassados. E ao contrário de muitos que vieram aos longos dos séculos, com Jesus não existe uma posição de indiferença, ou se o ama ou se o detesta. E não pode-se dizer que o ama se não segue-se os seus ensinamentos. Então, na medida que os séculos vão transcorrendo, sua força só se acentua e a humanidade, que aos poucos vai evoluindo, reconhece que sem ele a vida não tem sentido. Fazendo vivas suas palavras de que ninguém vai ao Pai se não for por ele, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, sem viver seus ensinamentos, não se evolui, não se cresce moralmente e não se vive o maior de todos os sentimentos, que é capaz de mudar até aqueles imutáveis da história, que é o sentimento do amor. Assim, a presença de Jesus é fato fundamental para a nossa evolução e nosso aprimoramento. E eu poderia aqui ficar falando de dezenas, centenas de pessoas que modificaram suas vidas ao longo dos séculos, quando deixaram Jesus entrar em suas vidas. E mesmo nós, que vivemos já diversas encarnações, não podemos negar que em algumas delas, Jesus, com seus ensinamentos, já foi figura marcante em nossas vidas. Então, eu vou tomar a liberdade de citar alguns exemplos desses fatos que marcaram a vida de muitos que conhecemos historicamente, para acentuar o meu pensamento nesse sentido. E através de um texto atribuído a Chico Xavier, que fala do nascimento espiritual de Jesus nas nossas vidas, que contempla a essência da sua missão. Ele diz o seguinte, esse texto de Chico, que chama-se E para onde? Para nós, onde Jesus nasceu? Perguntemos a Maria de Magdala, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá, nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e de santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro quando deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá. Nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por uma intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, 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 por que você me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntemos a Joana de Cusa, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá, nasceu no dia em que, amarrada ao poste de um circo em Roma, eu ouvi o povo gritar, negue, negue. E o soldado, com a tocha acesa, dizendo, esse teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer,
não me ensinou só isso. Jesus ensinou-me também a amá-lo. Perguntemos a Tomé, onde e quando nasceu Jesus? E ele nos responderá, Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos à mulher da Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber e disse: mulher, eu posso te dar água viva que sacia toda sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dá-me desta água. Perguntemos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Ele nasceu no instante que, chegando no Rio Jordão, pediu-me que o batizasse, e ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento dele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Perguntemos a Lázaro, onde é que nasceu Jesus? E ele nos responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou meu túmulo e disse: Lázaro, Lázaro, levanta. Nesse momento eu compreendi finalmente que ele era a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas Iscariote, e ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos a Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me destes em nome de Maria, porque renovei minha fé e confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e seu imenso amor pelas criaturas. Perguntemos, finalmente, a Maria de Nazaré, onde e quando nasceu Jesus. Ela nos responderá: ele nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando eu segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. A lei maior do amor. Eis o sentido da grande missão de Jesus: nos ensinar a amar. Com palavras, mas com atos. Jesus é a fonte de todo bem, toda misericórdia, de toda a paz. E como eu disse, Jesus não veio dar salvação para ninguém, não. Ele veio nos ensinar os métodos de salvação. E a essência desses métodos, desta salvação que ele nos propõe, é exatamente viver um amor verdadeiro, com calma, com serenidade, com meiguice, com bondade, com caridade. Ok? Eu vou pedir para o Rodrigo fazer a gentileza de colocar a Beth novamente no ar, para que ela possa fazer a vibração e a oração final. Obrigado a todos pela oportunidade.
Obrigada, Nestor, lindas palavras. Então, neste momento, de olhos fechados, vibremos pela implantação do Evangelho nos lares, nas casas espíritas e em todos os templos religiosos. Vibremos pelos que estão reunidos na reunião de hoje e também por todos os que estão ausentes. Vibremos pelo Vale dos Suicidas, pelo umbral e pelas trevas. Vibremos pelo Vale dos Abortados, pelos oceanos e aos médicos do espaço. Vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos. Vamos pedir pela limpeza dos ambientes. Aproveitando, pedimos para os espíritos de luz colocarem os remédios nos copos com água. Vibremos aos enfermos, tanto do corpo como do espírito. Vibremos pelos hospitais, pelos velhinhos e pelos moradores de rua. Vibremos a todos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, finalizando, façamos uma prece, uma reflexão em cima do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Não posso dizer Pai Nosso, se não vejo em todos os homens irmãos meus. Não posso dizer que estais nos céus, se o que me preocupa são os bens da terra. Não posso dizer santificado seja o vosso nome, se minha vida cristã é falsa. Não posso dizer venha a nós o vosso reino, se não deixo o amor de Deus crescer em mim. Não posso dizer seja feita a vossa vontade, se o que me importa é o que eu quero. Não posso dizer assim na terra como no céu, se sempre quero opor à vontade de Deus a minha pequenina vontade. Não posso dizer o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, se não sou capaz de repartir o pão com os necessitados. Não posso dizer perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se minha vida é permanente ofensa à justiça e à caridade. Não posso dizer, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, se fecho os olhos e fujo de minhas responsabilidades na construção de um mundo melhor. Não posso dizer amém, porque minto se não aceito tudo isso. Então, Senhor Jesus, nosso grande mestre, nosso grande amigo, nosso maior benfeitor, ajuda-nos, Senhor, a aceitar tudo isso e nos tornarmos pessoas melhores, para que o mundo também seja um pouquinho melhor após a nossa passagem. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigada, amigos queridos, uma boa noite. Boa noite a todos, tá? Gratidão pela oportunidade do SEAC, tá?